Pessoal, bom dia! Então, olha, nós vamos agora começar a estudar as propriedades periódicas. Vocês podem perceber que eu estou indo para a apostila 2, eu vou na apostila 1, vou na 3, então eu estou fazendo praticamente uma miscelânea, tá? Mas por quê? Isso aí, pelo fato de a gente estar tendo essas aulas online, né, isso acaba dificultando, não é a mesma coisa que a aula presencial. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu preciso da matéria, eu vou lá e busco, né? Igual nós estudamos aí as ligações iônicas e as ligações covalentes. Agora, dentro de ligações covalentes, a gente precisa dessas propriedades periódicas. Então, vocês não assustam não, tá? Então, aí está na apostila de número 2. Essas propriedades periódicas, a gente costuma falar, né? Que ela é um pouco complicada, né? Um pouco difícil, não é, né? Igual, não sei se vocês lembram lá no primeiro ano, que a gente acaba representando aquelas variações, né? Só para falar as palavras, essas propriedades, vocês vão lembrar, eletronegatividade, raio atômico, a gente usava aquela setinha. Como que cresce o raio? De cima para baixo, de baixo para cima. Então, eu sempre falava para vocês, decorar essas variações de cada uma das propriedades é meio complicado. O melhor é você entender, né? Porque se você trocar o sentido, pronto, dá-nos, né? Então, vamos lá. Qual é o objetivo de nós estudarmos essas propriedades? Como raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica. O objetivo é que essas propriedades, essas características, elas estão relacionadas com a estabilização do átomo, né? Quando eu chegar aqui, coloco para você o sódio e o cloro. Aí eu sempre falava, o sódio vai doar elétron para o cloro. Por quê? O sódio, ele tem um elétron na camada de valência e o cloro, ele tem 7 elétrons. Aí eu falava para você até então que era mais fácil o cloro, né, receber 1 e ficar com 7 do que ele perder o 7. Agora, essa facilidade, né, essa tendência que eu vou dizer para você que o sódio tem de transferir elétron para o cloro, ela está relacionada com alguma característica, tá? Que seria o que? A eletronegatividade. O sódio, ele não vai doar elétron para o cloro porque ele é bonzinho, não. É para o cloro, porque o cloro é mais forte do que ele que vai atrair o elétron dele, tá? É a lei da sobrevivência aqui nesse caso, do egoísmo. Então, olha, a partir do momento que o cloro atrai elétron do sódio, nós vamos gerar partículas que são quimicamente compatíveis, que têm carga positiva e carga negativa. Então, essas propriedades periódicas estão relacionadas com a estabilização dos átomos, tá? Então, quando você fala, então vamos falar o que é essa propriedade periódica. Quando você fala periódica, ela está relacionada com o período, tá? Então, as propriedades periódicas são aquelas que se repetem de período em período, né? O que é o período mesmo? De período em período. O que é o período na tabela periódica? Então, o período, ele é representado pelas 7 linhas horizontais da tabela periódica, né? E só lembrando que na configuração eletrônica ou distribuição eletrônica, que é a mesma coisa, né? O período é identificado pela camada de valência, tudo bem? Então, ele falou que essas propriedades se repetem de período em período, considerando uma mesma família, né? Olha, considerando uma mesma família. Porque, olha só, o que você fala considerando uma mesma família? Porque, olha, vamos considerar que o terceiro período, todos eles têm a mesma camada de valência. Todos os elementos do terceiro período têm a camada de valência número 3, né? Agora, vocês vão ver que cada átomo, ele vai diferenciar um do outro. Então, o que ele diferencia? Ele vai diferenciar quanto ao número de elétrons na camada de valência, né? Ou seja, eles variam de família para família. Então, nós vamos tomar como referência aqui, para que a gente possa estudar essa propriedade periódica, uma mesma família. Por quê? Uma mesma família
eles apresentam propriedade química semelhante, ou seja, eles têm o mesmo número de elétrons da camada de valência. Então, nós vamos considerar aqui agora, olha, a família 1A. Tá? Olha, então aqui nós temos o primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto e aí vai sucessivamente, tá? Lembrando que a família 1A, ela tem 7 períodos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E o que elas têm em comum? O número de elétrons na camada de valência. Todos os elementos têm um elétron na camada de valência, tá? Então, o que vem a ser essas propriedades periódicas? Olha, são aquelas que se repetem de período em período. Ó, período 1, período 2, período 3, 4 e vai até o 7, né? E de período em período, o número de elétrons da camada de valência, ele vai manter constante. Então, isso é uma propriedade periódica, tá? Agora, vamos considerar a mesma família 1A, né? Então, nós vamos analisar o número atômico. Nós sabemos aí, olha, que o número atômico, assim como a massa, ela vai variar, né, de período para período. Não é isso? Olha, então nós vamos ver aí, olha, que os elementos da tabela periódica, eles estão distribuídos em ordem crescente de número atômico, né? Então, se a gente for considerar uma mesma família, tá vendo? Ó, o número atômico, a partir do momento que o número de períodos aumenta, ele também vai aumentar. Então, ele não vai se repetir. Então, isso é uma propriedade periódica? Não, não é uma propriedade periódica, né? Igual aqui, ó, o número de elétrons da camada de valência se repete, tá? Então, é uma propriedade periódica. Aqui é uma propriedade, o número atômico, olha, é uma propriedade aperiódica, tá? Olha. A periódica é aqueles que elas não se repetem de período em período. Tudo bem? Então, cuidado, ó. Quando fala período, ó, periódica, tá vendo? Ó, considerando uma mesma família, tá? Agora, olha só, a partir de agora, nós vamos estudar quais são essas propriedades periódicas. Isso, quais são essas características que estão relacionadas com o átomo, que são responsáveis pela sua estabilização, tá? Olha, ele formar partículas, para que essas partículas se ligam quimicamente, né? Desde que elas sejam compatíveis, vai formar a substância. Agora, olha só, nós vamos analisar 2 fatores aqui que estão relacionados com essas propriedades, tá? Então, são os fatores mais importantes, que eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Praticamente, vou dar uma introdução geral das propriedades e depois eu vou falar cada uma delas, tá? Então, olha só, os fatores que são essenciais, as condições que são essenciais para que a gente possa analisar essas propriedades periódicas, tá? Então, essas propriedades, elas dependem, né? Olha, as propriedades, o PP, fica mais fácil até escrever tudo, né? Elas dependem, primeiro, tá? Do tamanho do átomo. O tamanho do átomo. Que, na verdade, galera, já é a primeira propriedade periódica, que nós vamos chamar de raio atômico. Tá? Olha, nós vamos chamar de raio atômico. Tá? Embora é a primeira propriedade, mas a gente vai ver que todas as outras dependem dele. Tá? Olha, e a segunda depende da força de atração eletrostática. A força de atração, quando se fala eletrostática, é entre o núcleo, que é positivo, e a eletrosfera, que é negativo. Força de atração entre núcleo, que no caso seriam os prótons, e a eletrosfera. Tudo bem? Então, nós vamos tomar como ponto de partida para que a gente possa estudar a variação dessas propriedades dentro da tabela, né? E fora dela,
essas duas condições, tá? Tudo bem? Então, olha só pra gente entender, eu falei para vocês que eu vou fazer praticamente aqui, olha, uma introdução e depois a gente vai falar de cada uma delas. Eu vou te dar aqui, olha, os elementos da família 1A, tá? Eu vou pegar aqui o sódio, ele está na família 1A, ele tem um elétron na camada de valência e ele se localiza no terceiro período, então ele tem um elétron na camada de valência. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com a família 1A, tá? Eu acho que é inicial, né? E ela, pelo fato dela ter pouco elétron na camada de valência, é mais fácil da gente entender, tá? E aqui também eu vou trabalhar com os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Só para a gente lembrar, os elementos representativos são os elementos do grupo da família A, ou seja, que tem subnível de maior energia S ou P. Tá? A gente vai fazendo sempre vai sempre lembrar. Agora eu vou pegar, então esse aqui é o sódio, tá? Agora eu vou pegar o potássio. Então vocês vão ver comigo. O potássio, ele tem número atômico igual a 19 e tem número de elétrons também 19, né? Só que agora o potássio, se você fizer a distribuição eletrônica, ele vai estar no quarto período. Como ele está na família 1A, ele também tem um elétron na camada de valência. Tá? A partir daí, o que é o meu objetivo? Nós analisarmos o tamanho do átomo, que é o raio atômico, e analisar a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera. Se você entender isso aí, viu, galera? Vocês vão ver que fica muito fácil da gente entender as propriedades periódicas. Tudo bem? Vamos lá, olha. Como que nós vamos analisar esse tamanho do átomo? Então, olha, ele parte do núcleo e vai chegar até a camada de valência. Nós vamos chamar de raio atômico. Ah, Laureza, eu quero colocar com R minúsculo. Pode colocar, não tem problema. O problema é você entender, tá? Então, vamos lá. O segundo, deixa eu fazer mais distanciado, porque eu fiz as camadas muito próximas, está quase muito parecido com o sódio, né? Ó, vou colocar bem longe para você entender melhor. Olha lá, olha. Então, vou analisar agora o raio atômico do potássio. Ó, pensa, cadê o potássio? Está aqui, ó, tá? Também pertence à família 1A. Então, vamos analisar o tamanho do raio. Ó. Ele parte do núcleo e vai chegar até a camada de valência. Então, olha, se eu te desse essas duas representações, esses dois diagramas, e pedisse para você fazer a identificação do átomo, eu não falei que nem é o sódio, e nem falei que é o potássio, eu falei que é um elemento representativo. Então, você vai saber que está na família 1A, aqui ó, os dois, pelo número de elétrons da última camada. Você vai saber que ele está no terceiro período porque ele tem 3 camadas. Está no quarto porque ele tem 4 camadas. Então, vamos lá. O raio atômico do potássio. Como eu disse para você, o raio, olha, ele é a distância entre o núcleo e a camada de valência. Então, eu pergunto para você, qual dos dois tem maior raio, né? Terá maior raio aquele que tiver maior número de camadas. Por que vocês vão analisar isso? Porque eles estão na mesma família. Se fosse um período, vai ser outro caso que a gente vai analisar depois. Por enquanto, eu quero que vocês entendam a família e depois o período, como passo a passo, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente vai ver que o raio do sódio, ele é menor do que o raio do potássio. Tudo bem? Olha, vamos tirar aqui a família 1A, que eu já falei para vocês, vocês têm a tabela periódica. Agora, olha que chique, né? Se eu falasse para você, qual dos dois tem maior força de atração, né? Vamos supor que um deles fosse atrair outra partícula, né? Que estivesse próxima dele aqui, olha, qual dos dois, vamos supor que tivesse uma partícula, um átomo genérico, passeando por aqui, né? E o sódio e o potássio precisassem fazer uma substância, né? Precisasse fazer uma ligação, justamente que ele pudesse estabilizar, né? Então, nesse caso, esse outro elemento iria atrair quem? O sódio ou o potássio, tá? Ou quem iria atrair esse outro elemento, o sódio ou o potássio? Vai depender da força de atração
que ocorre entre o núcleo e a eletrosfera, né? Então, como nós vamos analisar essa força de atração? Através do tamanho do raio, né? Olha, o sódio, vocês vão ver que o raio vai ser menor. Logo, a força de atração que o núcleo exerce na camada de valência, no elétron da camada de valência, ele vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser maior. Olha, o raio diminui, a força de atração ele vai aumentar, ela vai aumentar, tá? Olha, agora esse aqui, o potássio, olha, vou analisar a força de atração entre o núcleo e a camada de valência, né? Núcleo e camada de valência. Você vai ver que o elétron está mais distante do núcleo, então a força de atração ela tende a diminuir, tá? Olha, essa força de atração a gente pode chamar também de eletronegatividade, né? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétron, e essa atração de elétrons está relacionada com a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera, tá? Então, cuidado, a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em atrair elétron, e essa atração, ela depende dessa força de atração eletrostática, tudo bem? Então, nós vamos ver que a força de atração, eu vou chamar de FA, a força de atração do sódio, ó, a força de atração do sódio é maior do que a força de atração do potássio, pois o raio do potássio ele é maior do que o raio do sódio. Então, se a gente for analisar o raio, né, o tamanho do átomo e a força de atração, a gente vai ver que eles são inversamente proporcionais, né? Então, o que é bom a gente analisar isso aí? Eu vou pegar a tabela periódica e vocês vão analisar comigo, tá? A minha tabela tá meio complicadinha aqui, eu vou buscar. Gente, tá aqui próximo de mim, mas é só pra gente analisar. Olha, vamos lá. Vamos considerar aqui, olha, numa mesma família. Vou pegar a família 2A da tabela periódica, né? A gente vai ver que todos os elementos da família 2A da tabela periódica têm 2 elétrons da camada de valência. Então, a partir do momento, olha, que o número de períodos está aumentando, olha, o que acontece com o raio? O raio também vai aumentar. Então, quer dizer que o raio cresce de cima para baixo, né? Agora, olha só, se a gente for analisar a força de atração, olha, a força de atração ela cresce de baixo para cima, né? Olha só, o número de períodos vai diminuindo, o raio também vai diminuindo. Então, a força de atração ela tende a aumentar, tá? Então, aqui, olha, como nós vamos fazer essa representação da variação do raio atômico e da força de atração dentro da tabela periódica? Nós vamos utilizar um vetor, né, que vocês trabalham muito lá nós vamos usar um símbolo que vocês trabalham muito na física, que é o vetor, né, que ele vai indicar a variação de todas as propriedades periódicas, não só do tamanho do átomo, não só da força de atração, né, mas também as outras propriedades, como energia de ionização, eletropositividade, né, que nós podemos chamar de caráter metálico. Então, nós vamos usar o vetor, então vai ser essencial para nós, vetor e tabela periódica, tá? Então, vamos lá. Olha, como que eu vou representar? Eu vou deixar até aqui no quadro para vocês esse exemplo aqui, olha, utilizando o potássio e o sódio, tá? E a gente vai analisar essa família 1A. Então, vamos lá. Vou pegar a família 1A de novo, ó. Aí diz. Família 1A. Então, nós vamos verificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, isso aqui não tem muito a ver, não, né? Se colocar, não. Só para vocês entenderem mesmo. Tá? Então, a gente vai ver aqui, olha. Família 1A. Olha só. Nós vamos representar dentro da tabela utilizando o vetor, que é essencial para nós aqui.
né? Então, nós vamos ver como que cresce o raio. Olha, tem um elétron na camada de valência, então isso quer dizer que o número de períodos ele está aumentando, né? Então, quer dizer que a distância, olha, entre o núcleo e a eletrosfera também vai aumentando. Então, o raio, ele cresce de cima para baixo, tá? Então, vou colocar aqui raio atômico, RA. Tudo bem? Olha. Agora, vamos analisar a força de atração que eu chamei de FA, tá? Olha, então, como que ela vai crescer? Olha só, igual eu falei para vocês, né? Quanto mais próximo da origem do vetor que está representando o raio, né? Olha, a força de atração ela vai aumentando, ó, porque o raio, quanto mais próximo da origem, a tendência dele é diminuir. Então, olha só, o raio aumentou, né? O que acontece com a força de atração? Ela vai diminuir. O raio está diminuindo, ó, o número de camadas está também diminuindo. Logo, a força de atração ela tende a aumentar. Então, a gente vai ver que a força de atração ela cresce de baixo para cima. Olha que bonitinho ficou meu vetor. Ó, tá vendo? Ó, aqui a força de atração, tá? Que eu vou chamar de FA. Só para vocês terem a legenda aqui, depois não ficar perdidos, ó. Não vai ficar, eu já falei 50 vezes, né? Força de atração. Tá? Essa força de atração, lembrando sempre que é entre o núcleo e a eletrosfera. Tudo bem? Então, isso aí era o básico que eu queria que vocês entendessem, tá? Dentro das famílias. Tudo bem? Olha só, vamos dar uma visão geral aqui, olha. Analisei família, raio versus força. Agora, nós vamos analisar o período. Esse período, geralmente, o pessoal complica um pouquinho, tem mais dificuldade, mas a gente vai passo a passo, vocês vão entender. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos analisar agora o período. Tampar o nariz aqui, porque senão eu vou morrer, que é assim o vídeo, né? Então, vamos lá? Agora nós vamos analisar o período. Vamos, gente? O que nós acabamos de estudar aí? Olha, que dentro de um mesmo período, olha, período vai representar as linhas horizontais da tabela periódica. Não é isso? Olha, então, dentro do mesmo período, né, eles têm o mesmo número de camadas. Então, nós vamos pegar aqui, eu vou dar exemplo para vocês também, deixa eu ver aqui o elemento da família, o sódio de novo, né, eu adoro sódio, o sódio, e vou pegar o cálcio, tá? Visto que o sódio e o potássio, o cálcio, eles se localizam no mesmo período, olha, se o sódio e o potássio, o cálcio, né, esses meios, né, eles se localizam no mesmo período, deixa eu pegar a tabela para a gente verificar, né? Ah, Laurence, eu não quero fazer a mesma distribuição eletrônica. Então, como eu quero analisar o mesmo período, então eu não posso usar como exemplo o sódio e o cálcio. Eu vou usar o sódio e o magnésio. Eu poderia usar o potássio e o cálcio, tá? Aqui, olha. Então, todos os elementos, olha, do quarto período, eles têm o mesmo número de camadas. Vou pegar sódio e magnésio, tá? Ah, eu tenho dúvida? Olha só, eu uso a tabela periódica. Se eu não tiver a tabela periódica, ele vai te dar o número atômico e você vai fazer a distribuição eletrônica ou configuração eletrônica e a partir daí você vai identificar qual é o período que ele se localiza. Tá? Então, eu vou usar o sódio e o magnésio. Tá? Olha, o sódio está na família 1A da tabela periódica e o magnésio está na família 2A. Se você fizer a distribuição, você vai ver que realmente é, ó, o sódio. Deixa eu fazer aqui na frente. Ó, vou fazer a distribuição eletrônica dele. Ele tem 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou você olha na tabela que é mais fácil, né? E o magnésio, ele tem 12 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, vamos lá. Todos os dois, olha, tem subnível de maior energia e subnível S, né? Então, eles pertencem ao grupo A,
tá? Estou dando aqui essas opções que vocês têm, ou tabela ou distribuição eletrônica, tá? Agora, a camada de valência, a camada de valência dele é a terceira, tá? A camada de valência, só para a gente lembrar, ela é identificada pelo maior número que vai anteceder o subnível, porque esse número que antecede o subnível é o número quântico principal, que representa o nível camada que ele se localiza. Então, ele se localiza no terceiro período. Aqui, família 1A, que tem um elétron na camada de valência, subnível de maior energia. Família 2A, porque o subnível de maior energia é S e ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tudo bem, galera? Então, essa seria uma forma de você fazer a identificação do átomo, se caso você não tem a tabela periódica. Bem, então vamos lá. Eu falei para vocês que nós vamos trabalhar através de diagramas, né? Então, vou representar primeiro o sódio, que tem 3 camadas e tem um elétron na camada de valência. Tá? Olha, então, sódio, Na. Agora, eu vou pegar o magnésio, que também tem 3 camadas, só que agora ele pertence à família 2A da tabela periódica, tá? Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos identificar primeiro o tamanho do átomo, que é o raio atômico. Ou, pessoal, vocês devem falar assim, pronto, agora a porca torce o rabo, né? Porque se você for analisar, assim, macroscopicamente, se você for analisar pelo número de camadas, você vai ver que é o mesmo, né? Mas o número de elétrons, ele vai variar, tá? Olha, então o que você vai levar em consideração? Imagina só para vocês entenderem melhor, qual dos dois vai ter menor raio, né? Olha só, eu vou dar um exemplo assim que é bobo, mas eu acho que vocês vão entender. Imagina só comigo aqui, olha, como se eu tivesse aqui um recipiente, né? Olha, eu tivesse 2 recipientes que têm as mesmas dimensões, né? Eles são iguais. Aqui está um pouco diferente, mas só para vocês assim, né, tentar entender. Então, olha, você vai ver que o volume, ou seja, as dimensões deles são iguais, é igual aqui, olha. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Olha, aqui a distância, o número de camadas vai ser o mesmo, mas aí eu vou perguntar para você, né? O número de elétrons vai variar, não é isso? Então aqui eu tenho que colocar 11 elétrons e aqui eu tenho que colocar 12 elétrons. Pergunto para você, né? Onde os elétrons, quando eu coloco elétron, eu estou colocando na verdade o átomo. Então, eu estou colocando elétron e prótons, né? E nós sabemos que existe uma força de atração entre o elétron e o próton. Então, como é um átomo, cada elétron ele vai ser atraído por um próton lá no núcleo. Tá vendo? Então, na verdade, onde vai acontecer a atração? E como que vai acontecer essa atração, né? E como que nós vamos dispor os elétrons dentro do recipiente? Como eles são iguais, um tem que colocar 11, o outro tem que colocar 12, onde eles vão estar mais apertadinhos, onde eles vão estar mais próximos, porque eles têm que se localizar dentro dos recipientes com as mesmas dimensões. Então, olha, esse que tem maior número de elétrons, a tendência deles é se concentrar cada vez mais. E essa concentração está relacionada com o elétron e com o próton, olha, com a força de atração entre eles. Então, se cada elétron tem que ser atraído pelo seu próton, ele vai buscar o seu próton, independente, né, se eles estão da distância aqui das camadas no núcleo, ele vai estar mais próximo, ele vai se aproximar, vai concentrar mais no sentido dele. Então, se ele se concentra mais no sentido dele, o que vai acontecer com o raio? O raio vai diminuir, porque ele está se aproximando cada vez mais, tá? Olha, ele tem que tentar encaixar dentro das mesmas dimensões. Então, o raio vai diminuir. Ao contrário do sódio, olha, que as dimensões, ó, representando aqui a dimensão, as dimensões são as mesmas, né? Lá do magnésio, só que a quantidade de elétron vai diminuir. Então, a tendência da concentração do elétron em relação ao próton, a atração deles, né? Ela vai ser maior, tá
vendo? Olha, então ela vai ser maior. Então o que acontece com o raio? A tendência do raio vai ser aumentar. Então olha só, dentro de um mesmo período, quanto maior o número de elétrons, menor vai ser o raio. Menor vai ser o raio atômico, tá? Igual eu falei para vocês. Aqui, olha, os elétrons, eles se aproximam cada vez mais do núcleo, tá? Eles são atraídos com maior intensidade, não é isso? Olha, eu tô falando assim, a força de atração é entre elétron e próton. Então aqui, olha, eles vão se atrair com mais intensidade, né? Então logo o raio vai diminuir, tá? Olha, então olha só que chique. Eu falei com vocês que seria um pouquinho mais complicado. Então quer dizer que o raio atômico, vou colocar só raio, tá, gente? Então o raio do sódio, tá vendo? Ele é maior do que o raio do magnésio. Isso considerando o mesmo período. E aí, igual nós vimos, né? O raio e a força de atração são inversamente proporcionais. Olha só que chique, olha. Aqui o raio vai diminuir, né? Olha, se o raio diminui, olha, igual eu falei para você, a concentração vai ser maior, então eles vão estar mais próximos. Se o raio diminui, o que acontece com a força de atração? Ele vai aumentar, porque os elétrons vão estar mais próximos do núcleo. Logo, a força de atração entre eles aumenta. Então, a força de atração do sódio, ela vai ser maior ou menor do que a do magnésio? Ela vai ser menor do que a força de atração do magnésio. Tá? Ó, o magnésio, ele tem menor raio. Tudo bem? Olha, então assim, eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade para entender. Eu sei que no início sim, mas depois não. Depois vocês vão fazer isso aí até com o olho fechado, tá? Aqui, igual eu falei para vocês, né? Só resumindo. Tenta analisar usando esses exemplos aí, igual eu dei para você. 2 recipientes de mesma dimensão, você tem que adicionar a mesma quantidade de partículas, tá? Agora, para finalizar, eu vou usar também o vetor, né? Só para representar a variação do raio e também representar a variação da força de atração. Então, o que nós vimos aqui, olha? Dentro de um mesmo período, olha, o número atômico ele vai aumentando, né? Então, vamos lá, olha. Se o número atômico aumenta, porque o número de prótons aumenta. Se o número de prótons aumenta, vai aumentar também o número de elétrons, né? E nós vimos, quanto maior o número de prótons e maior o número de elétrons, maior vai ser a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Então, se eles atraem mais, o raio vai diminuir, né? Então, isso quer dizer que o raio, ele aumenta no sentido dos metais, tá? Ó, metais e ametais, tá? Agora, vamos ver a força de atração. Olha, aqui, se o raio diminuiu, ó, se a tendência dos metais é o raio diminuir, isso quer dizer que a força de atração ela vai aumentar. Tudo bem? Olha, a força de atração aumenta. Por isso que a gente costuma dizer, né, que os elementos que têm maior força de atração ou maior eletronegatividade na tabela periódica são os elementos, os halogênios, né? Ou melhor, os ametais, não é isso? Não só os halogênios, porque os átomos mais fortes da tabela periódica, que tem maior força de atração, vai ser flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, olha, vamos pegar aqui, também complicado aqui para segurar, mas tudo bem, né? Vou pegar aqui, olha, o segundo período. Nós temos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Não é isso? Olha, oxigênio e o flúor. Então, se a gente for analisar, o número de camadas dele vai ser o mesmo, né? Só que aqui, no caso, olha, o número atômico está aumentando, então o número de elétrons também aumenta. Então, a força de atração, ela também vai aumentar porque o raio diminuiu. Olha o flúor aqui, ó, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Tudo bem? Olha só. Então, nós vamos ver, olha, que a força de atração, ela cresce dos metais para os ametais.
o raio cresce dos ametais para os metais. Então, nessa tabela aqui, assim como a de vocês têm, ó, nós temos essas variações das propriedades periódicas, né? Esse quadrinho representado pela variação dos vetores. Mas eu, igual eu falo, não gosto muito de trabalhar, não, porque se você trocar um, né, você acaba perdendo, você acaba errando todos os outros. Então, o bom é você saber interpretar, tá? Eu falo que eu fui aprender isso aí quando eu estava já na universidade, né? Porque quando eu estava no ensino médio, o professor não me explicou detalhado igual eu estou fazendo aqui. Então, a gente acaba tendo que decorar. Mas é tanto, eu odeio essa palavra, a gente guardar, mas é tanta coisa para guardar que você vai ficar perdido, né? Como vocês vão fazer? Vai ficar perdido, né? Trocou a setinha, você tem, ó, equações, fórmulas de física, química, matemática, biologia, tem de tudo, né? E como que você vai guardar isso aí? Aí já fica mais complicado, tá? Então, essa aqui seria mais uma introdução que nós vamos fazer sobre propriedades periódicas, tá? Então, só para finalizar, nós vamos relacionar primeiro raio versus força de atração. Depois, nós vamos dar nomes aí, essa força de atração, né? Que a gente fala sempre aí, ó, a eletronegatividade. Então, força de atração e eletronegatividade são diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, a gente vai continuar, né, falando de cada propriedade periódica individualmente. Tudo bem? Já falamos do raio, né? E nós vamos seguir aí as outras propriedades, né? Já falei 1000 vezes, né, gente? Então, vamos lá. Então, já falamos aí do raio atômico, né? Vou deixar até aqui aquela representação simbólica, olha. O raio atômico. Então, nós vamos ver aqui que ele cresce de cima para baixo. Eu estou usando aqui o vetor. Só que, igual eu falei, não é para vocês decorarem, não. É para vocês entenderem, tá? Olha. Então, a primeira propriedade é o raio atômico. Isso, olha. Então, vamos lá. Considerando o período, igual eu mostrei para vocês, olha, ele vai crescer em relação aos metais dentro de um mesmo período. Tudo bem? Então, eu sei que nós já explicamos, já falamos e acabou falando da primeira propriedade, tá? A segunda propriedade que nós vamos estudar é o potencial, a segunda propriedade é o potencial ou energia de ionização. Tá, olha, o que é esse potencial ou energia de ionização? Hoje a gente costuma também falar energia de ativação, tá? Então, essa energia de ionização, como o próprio nome está falando, ionização, né? Ionizar. O que significa ionizar? Ionizar vem de íons, né? Olha, então a tendência é formar íons. Então vamos considerar que você tem um átomo lá no seu estado normal. Vamos pegar aqui agora o cálcio, né? Para ele estabilizar, ele precisa transferir elétron, ele precisa estar ligado a um outro átomo que tem maior força de atração do que ele, né? Porque esse outro átomo, que se tiver maior força de atração do que ele vai induzir o cálcio a doar elétron para ele, né? Então, se eu pegar aqui o cálcio e o flúor, né? Nós sabemos que o flúor, ele é mais eletronegativo do que o cálcio, né? Você já tem esse conhecimento lá do primeiro ano. Então, nós vamos ver que pelo fato do flúor ser mais eletronegativo, ele vai induzir, ele vai ativar o cálcio através da eletronegatividade para que o cálcio possa doar elétron para ele, né? Então, igual eu falei, a ordem também da sobrevivência dos átomos, tudo bem? Agora, olha só, quando eu falei que ele induz o cálcio a doar elétron para ele vai precisar de fornecer energia, tá? Olha, vai precisar de fornecer energia e essa energia nós vamos chamar de potencial energia de ionização.
Então, eu vou colocar para vocês aqui o que significa e na próxima aula a gente continua falando, tá bom? Então, é energia, potencial de energização, é a energia adicionada ao átomo neutro para doar elétrons. Tá? Ó, energia adicionada ao átomo neutro para doar elétrons. Então, logo, se ele está doando elétron, ele vai se transformar num cátion, né? Então, vamos lá, me ajuda aí, olha. Um átomo neutro para doar elétron, transformando-se. Tá vendo? Estou chique em português agora. Transformando-se em um cátion. Nós sabemos que o cátion é uma partícula que tem excesso de próton em relação à quantidade de elétron. Então, o cátion é uma partícula carregada positivamente, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar para a próxima aula, porque se eu for começar agora, eu vou mostrar para vocês aquelas relações entre raio e força de atração, que vai influenciar no potencial de energia de ionização. Como eu falei, raio e força de atração vai estar relacionado com todas as propriedades periódicas que nós formos estudar, tá? Aqui também a gente costuma representar a energia de ionização por pontinho I, tá? Ou potencial de ionização P pontinho I. Tudo bem? Ó, muito fácil, não é isso? Olha. Então, nós vamos fazer o seguinte, mesmo que eu vou deixar para a próxima aula, e vocês aí, olha, dá uma olhadinha novamente, tenta entender aquela introdução que eu passei para vocês, tá? Porque senão não tem como a gente estudar essas propriedades periódicas, tá? Então, essa aí vai ser a aula de amanhã. E na próxima aula a gente continua, mas eu queria pedir para vocês estudarem bastante essa aula de hoje, para que a gente possa prosseguir nas outras aulas. Porque, igual eu falo, se você não entender essa introdução, fica difícil de você entender todas as outras propriedades periódicas. E o meu objetivo é que vocês decorem as setinhas, os vetores, a variação dele. E sim, você tenta entender. Tudo bem? Aí a gente vai continuar na próxima aula. Tchauzinho para vocês e até a próxima.